Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechado com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Bom, galera, pra começar, já de cara, brincadeira assim, gostosinho no azeite, vamos falar aí sobre a eliminação do Vasco e eu queria falar de um tema aqui bem básico, que é o Vasco bateu no teto, foi aonde deu pra chegar, dava pra ter ido mais longe, a janela foi bem feita, mal feita, o Pedrinho tem que ser cobrado, não tem. Marcelo Santana, jogadores, Léo Jardim falhou, estava mal posicionado, o Léo era para ter chegado mais junto. Tem muita coisa para a gente debater aqui e com calma, sem celeridade aqui, a gente vai debater algumas questões com vocês, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar já de cara é sobre a questão do Vasco ter ou não batido no teto. Eu acho que a gente tem que separar em dois momentos aqui. Primeiro, o Vasco fez muito além, sim, do que se imaginava e que se esperava, ali em abril, quando o Pedrinho assumiu, ou até voltando um pouquinho mais para o início do ano. Porém, dá para dividir a expectativa para o ano e dá para dividir o que foi essa semifinal contra o Galo. O Galo, que tem muito mais time que o Vasco, não é pouca coisa, de fato, nessa eliminatória, não mostrou ou não jogou futebol para provar que é tão superior assim. O jogo em Belo Horizonte, por exemplo, o Atlético foi melhor que o Vasco, não muito melhor, mas foi melhor, e foi um jogo que foi marcado por falhas individuais do Léo. Ele entrou um pouco fofo na dividida com o Paulinho no primeiro gol e ficou marcando a bola, e o Paulinho atropelou ele como um adulto atropela uma criança. E o Paulinho faz a virada ali, o segundo gol do Atlético Mineiro, tá bom? Então, sim, o Vasco poderia ter conseguido algo melhor. O Vasco teve menos a bola que o Atlético em São Januário no primeiro tempo, mas finalizou 9 vezes, enquanto o Galo finalizou 3. O Vasco chutou 3 bolas no gol e o Atlético 1. E o segundo tempo, a impressão que eu tive foi que o Vasco meio que sentou ali na possibilidade de levar o jogo aos pênaltis. Já levava para pênaltis e tal, vinha de 3 classificações nos pênaltis, Léo Jardim grande de fase aí na disputa por pênaltis, o Vasco jogando em casa, tinha um caldeirão de São Januário a seu favor, talvez pensou-se nisso. E aí o Vasco começa a tirar o pé com 20 minutos, mais ou menos o período onde o Felipe Coutinho colocou a língua para fora, e o Atlético começa a entrar no jogo e com 37 minutos, o Hulk, que é um jogador acima da média, faz um golaço e coloca o Atlético Mineiro aí na final da Copa do Brasil. Então, sim, dava para o Vasco ter feito algo a mais nessa Copa do Brasil. Dá para questionar algumas movimentações do Paiva no dia da partida, mas colocar na conta dele aí é demais também, né? Até porque, se não fosse o trabalho do Rafael Paiva e o Pedrinho ter assumido aí também, nem nessa semifinal o Vasco estava. Então quero dividir por potes aqui, por etapas, a análise e o balanço da eliminação e da temporada do Vasco como um todo. Até o fato da gente chegar e falar que o Vasco chegou ali no teto é positivo, porque eu cansei de ver o Vasco nas últimas temporadas entregar abaixo do que em tese ele tinha capacidade para entregar. O elenco do Vasco de 2020 não era para ser rebaixado. O time que foi montado para a Série B de 2021 era para ter subido. O time de 2022 era para ter sofrido menos. O time do ano passado, que chegou a entrar na zona de rebaixamento, e o Ramon Dias teve que fazer aquela arrancada maluca, mais os reforços. Se você olha, o Vasco não tinha time para ser o último colocado do campeonato, podia estar sofrendo ali, na segunda página da tabela, eventualmente até entrando e saindo da zona, mas o pior time do campeonato não era. E o Vasco foi. E se esse ano a gente está aqui dizendo que o Vasco foi longe com esse time, que o time é limitado, é um ponto positivo. Que seja assim, que o Vasco, ano após ano, ele entregue aquilo
que ele tem de capacidade de elenco, ou às vezes até um pouco acima. Então dá para tirar um ponto positivo do que foi a temporada até aqui. Vamos lembrar que ela não acabou. O Vasco tem que encarar o jogo contra o Cuiabá como uma grande decisão. Se o Vasco vence esse jogo atrasado aí com o Cuiabá, além de abrir 8 pontos para a zona de rebaixamento e respirar de novo, porque 5 pontos é muito pouco, respirar de novo, ele pode permitir-se por mais umas 2 rodadas aí, se ele conseguir uma boa pontuação e a galera tropeçar, quem sabe na reta final até sonhar, que apesar de eu não acreditar, mas ainda sonhar com uma vaguinha ali de pré-Libertadores. Caso contrário, se o Vasco entrar numa depressão aí pela eliminação, ele pode tomar 2 pancadas aí nesse jogo atrasado aí com o Bahia, vai ter um novembro bizarro, o Vasco pega Botafogo, Fortaleza, Internacional e Corinthians. São os 4 jogos do Vasco em novembro. O Botafogo no Newton Santos defendendo a liderança do campeonato, o Fortaleza, terceiro colocado, ainda sonhando com o título, o Internacional, que é o primeiro colocado do retorno, e pleiteando ali a vaga de G4, tentando arrancar do Flamengo e pegar a Libertadores via G4 direto, e o Corinthians em casa, jogando aí a vida para tentar escapar da segunda divisão. Olha que mês de novembro bizarro o Vasco tem aqui. O mês de dezembro, que é onde encerra o campeonato, aí o negócio dá uma respirada. É Galo, talvez já até cagando andando pro Brasileiro, Atlético Goianiense e Cuiabá. Aqui, nessa pernada final, dá pro Vasco aí respirar. Mas o problema é como é que ele chega nesses 3 jogos finais. Então esse jogo contra o Cuiabá na quinta-feira é fundamental. Inclusive, quem for ao estádio de São Januário, por favor, fique-se chateado com a eliminação pro Galo, mas o Vasco vai precisar do teu apoio. Quem for, vai para incentivar, vai para empurrar, porque o Vasco precisa ganhar esse jogo do Cuiabá para respirar e ou pensar tem algo mais importante na reta final, ou se for a questão de rebaixamento mesmo, dá uma respirada aí. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão lá todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.